cegos. A segunda coisa que a decepção faz, ela endurece o nosso coração. A gente fica fechado, a gente se fecha quando a gente está decepcionado. A gente se fecha tanto que a gente pensa assim: puxa, errar uma vez é humano, errar duas vezes é bobagem, né? Não vou falar goiano porque não quero ofender gente que é do Goiás, até porque eu também sou do Goiás, tá? Eu teria propriedade para falar, sou do Goiás, Brasília é Goiás do quadradinho. Mas é aquela história: se você me envergonha uma vez, o problema é seu, você me envergonhou. Mas se você me envergonha duas vezes, aí o problema já é meu, eu caí duas vezes igual um patinho na mesma história. Então a gente fecha o coração e a gente começa a ficar muito cri-cri. A gente fala: olha, deu errado uma vez, vamos com toda a cautela nesse momento agora, muita calma nessa hora, né? Já aconteceu com vocês? Estou vendo o pessoal rindo. Comigo já aconteceu várias vezes. Tinha um ano que eu falava: Deus, olha, o Senhor está de gracinha comigo. Sabe assim, quando você é uma criança que você tem um pirulito e alguém te dá o pirulito, descasca o pirulito, um pirulitão grandão, descasca o pirulito e te entrega assim na sua frente, você dá uma lambidinha, na hora que você vai pegar e puxa o pirulito de volta. Eu estava me sentindo assim, falei: Deus, o negócio está estranho aí. E aí tudo que era, qualquer pessoa que viesse me dar uma boa notícia, eu já fechava o coração, falava: não, deixa acontecer então, porque eu já não acredito que isso vai acontecer. Se era, tem uma boa proposta, não, peraí, vamos esperar acontecer, você vai endurecendo o coração, você vai se fechando, no seu casulo, você vai se fechando no seu mundinho, para que ninguém te machuque, para que ninguém te envergonhe. Quando nós estamos decepcionados, estamos fazendo isso. Só que o problema de entrar nisso é que existe uma linha muito fina, sabe? Entre você se proteger e você se fechar para tudo. Porque à medida que você vai se protegendo, uma redoma vai se formando ao seu redor, e essa redoma te protege verdadeiramente. Muitas coisas de frustrações param de acontecer com você. Só que essa redoma também impede que o amor de Deus chegue até você, que o amor das pessoas chegue até você, impede com que o amor que está no seu coração, que às vezes vai diminuindo, vá até as outras pessoas, impede toda e qualquer troca com o meio exterior. Essa redoma te protege, mas ela também te anula. E aí você vai definhando lá dentro dessa redoma, você vai definhando, de decepcionado você passa a ser triste, de triste você passa a ser depressivo, e por aí vai. Pode acontecer, crente. Crente pode ficar deprimido, sim. Eu já fiquei. Jesus já ficou triste, e ele ainda virou para os discípulos: olhem comigo, porque eu estou triste até a morte. Ou seja, tamanha era a tristeza de Jesus, tamanha era a angústia de Jesus. Aconteceu com ele, por que nós achamos que estamos isentos disso? Aconteceu com Jesus. Por que nós achamos que somos maiores ou melhores do que Jesus? Que se aconteceu com ele, não acontecerá conosco. Conosco vai acontecer. Pode acontecer de estarmos decepcionados, pode acontecer de ficarmos sérios, pode acontecer de endurecermos o coração. O que não pode é permanecermos nesse estado. E é aí que eu quero chegar. Como que Jesus restaurou a vida desses dois discípulos e de muitos outros, e restaura as nossas até hoje. Aleluia. Como que Jesus fez isso? Primeira coisa, ele mostrou que a nossa confiança tem que estar em Deus. Glória a Deus. Sabe por quê? Às vezes nós confiamos em carros, em cavalos, ou seja, confiamos em algo que o homem pode nos fazer. E muitas vezes essas pessoas não correspondem às nossas expectativas. Pode acontecer. Eu já devo ter decepcionado tanta gente, que eu devo ter prometido tanta coisa, e não por maldade, por uma circunstância qualquer, eu não consegui cumprir. Eu devo ter decepcionado muitas pessoas. Eu já me decepcionei com pessoas, a pessoa me prometeu uma coisa, eu não pôde cumprir, eu me decepcionei. Mas por quê? Porque a minha confiança estava totalmente no homem.
E toda vez que eu depositar a minha confiança em homens, eu vou me decepcionar. Porque o homem não é perfeito. Não existe nenhum ser humano perfeito aqui nessa terra. Se você conhecer algum ser humano que é perfeito, traz ele para eu conhecer, por favor. Eu preciso conhecer esse ser humano. Não existe. O único que andou perfeito nessa terra foi Jesus. Aleluia! Nenhum de nós consegue ser tão perfeito quanto Ele. Então nós somos falhos. E às vezes nós falhamos não por maldade. Situações acontecem. E aí? Não que a pessoa seja má por não ter nos ajudado. Aconteceu algo, vamos tentar entender o outro lado também. Mas nós nos decepcionamos. Então, se a nossa confiança estiver no homem, a gente se decepciona grave. Mas se a nossa confiança estiver em Deus, a gente pode se decepcionar. Mas passa, porque a gente entende, não, Deus, é o Senhor que está no controle. E esses discípulos, eles estavam confiando no homem. Segunda coisa que Jesus fez foi mostrar que as nossas expectativas, às vezes, pode estar na pessoa certa, mas da maneira errada. Entenda. Os discípulos botaram toda a confiança deles em Jesus. É o Messias, não é? Colocaram a confiança na pessoa certa. Não colocaram? E por que eles se decepcionaram? Colocaram a confiança não no homem, colocaram no Filho de Deus, que era Deus, que para eles era o Messias. E por que eles se decepcionaram? Porque colocaram a expectativa na pessoa certa, mas da maneira errada. A maneira com a qual eles achavam que Jesus iria agir era o jeito deles. Eles achavam que Jesus iria agir de uma maneira, sendo que Jesus já tinha outro propósito. Eles achavam que Jesus era o Messias que iria libertá-los da opressão de Roma, que ia restaurar o reino de Israel aqui na terra. Jesus vai chegar, o Messias vai vir com um cavalo branco, o Messias vai vir com a espada na mão, uma espada daquele tamanho, maior que a do gladiador, vai dar na cabeça desses romanos, vai botar esses romanos tudo para correr, nós vamos restaurar a nossa cidade e vamos ser felizes para sempre com o nosso Messias, com o nosso Deus, aqui nessa terra. Errado. Da mesma maneira, Jesus entrou triunfante em Jerusalém, não é? Aleluia! Em cima de um jumentinho, e o pessoal fazia um alvoroço. E os sacerdotes, a Bíblia diz, que foram lá fora para repreender o povo e pedir que eles se calassem. E eu imagino eu gosto de viajar um pouquinho na maionese, eu imagino o sacerdote saindo de dentro do templo, né, todo bem vestido, com a sua estola sacerdotal e tudo mais, e chegando lá, que barulho é esse aí? Que furdunço é esse? Quem que é o responsável por essa agitação toda? Aí eu imagino Pedro falando, fala para aquele rapaz ali no jumentinho. Aí ele chega lá, vocês estão fazendo barulho aqui, vocês estão atrapalhando a oração lá dentro. Manda esses teus discípulos se calarem. Vocês não sabem que a gente está lá dentro clamando a Deus para que Deus mande o Messias que vai nos libertar da opressão romana? Manda esse povo calar. Ele falando isso, o sacerdote, do Messias. Que a Bíblia diz, isso não é viagem, que eles foram pedir para Jesus mandar o povo se calar. Fala, manda que eles se calem. Jesus disse, se eles se calarem, as pedras clamarão. Aleluia! Eles esperavam o Messias certo, mas da maneira errada, do jeito deles. E quantas vezes nós esperamos que Deus venha agir em nossas vidas da maneira como a gente quer? Deus, o Senhor tem que fazer assim, assim, assim e assim. Quantas vezes a gente não falou isso para Deus? Deus tem que ser assim, e assim, e assim, e assim, e assim, meio que botando Deus contra a parede. Deus, se o Senhor não agir desse jeito, se o Senhor não fizer, Deus, eu isso, Deus, eu aquilo. Nós começamos a humanizar Deus, começamos a colocar características humanas, começamos a tornar Deus humano. Deus querendo ensinar Deus a agir.
Eu fico imaginando hoje se Jesus descesse numa reunião, às vezes, assim como essa, numa igreja, e começasse a ensinar o Evangelho, acho que ia ter gente que ia querer pregar para Jesus. Queria trazer o Evangelho genuíno, verdadeiro. E aí as pessoas iam cheias de religiosidade, e falar, não, mas espera aí, segundo o costume e a doutrina, está errado isso, está errado aquele seu discurso está meio... Ó Jesus, atualiza aí o seu discurso. De tão religiosos, de tão cheios da nossa maneira de agir, porque nós achamos que a nossa maneira é a certa, que a nossa maneira é a correta. Enquanto estivermos pensando assim, nós vamos nos decepcionar cada vez mais. Então Jesus mostrou para eles que as expectativas estavam, eles confiaram na pessoa certa, mas as expectativas, a maneira com a qual eles queriam que essa pessoa agisse estava errada. Muitas vezes esperamos que as pessoas ajam do jeito que a gente quer. E não é bem assim. Às vezes a gente se decepciona com um projeto de Deus que não se cumpriu. Deus te prometeu um trabalho, e aí apareceu uma oportunidade, e você achou, essa é a porta de Deus, e não era. Deus fala, calma, eu tenho algo muito melhor. A gente tem que aprender a esperar o tempo de Deus. Glória a Deus. Sabe, a gente é muito imediatista. Isso eu entendo, porque a gente só tem essa vida aqui, né? Depois disso, só o juízo, só a vida eterna. Mas aqui nessa terra, assim, quando estamos aqui, a gente só tem ela, e é ela que vai decidir toda a nossa eternidade. Então eu entendo, às vezes, que a gente queira ser imediatista. A gente fala, Deus, depois que eu morrer, como é que vai ser? A bênção chegar depois que eu morri, não vai mais adiantar, Jesus. A gente é um pouco imediatista, mas calma, paciência. E a terceira maneira como Jesus agiu com eles, Jesus mostrou que a decepção ela é curada com expectativas renovadas. Sabe aquele texto que a Bíblia diz, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança? É nisso que nós temos que nos apegar. É nisso que a gente tem que se apegar. A gente tem que estar sempre buscando trazer à nossa memória as coisas que nos trazem esperança. Deus, o Senhor me fez uma promessa e eu creio que no teu tempo ela vai se cumprir. Aleluia. Gente, eu tenho mania de anotar tudo que Deus me fala, essas promessas, eu anoto num caderninho, sabe para quê? Para as vezes em que eu estou com a fé abalada, eu dou uma lida nesse caderninho. Nesse caderninho constam as promessas que Deus fez, que ainda vão se cumprir, constam algumas promessas que Deus fez, que já se cumpriram. Glória a Deus, aleluia. E isso me traz esperança sempre. Quando eu vejo as que já se cumpriram, eu falei, Deus, se o Senhor cumpriu essa, não, o Senhor ainda vai cumprir as outras. Aleluia. Se o Senhor cumpriu essa, Pai, as outras vão chegar. Ah, Deus, o que eu tenho que fazer então? É continuar olhando para Jesus. Continuar olhando para o Senhor, Pai. Então, eu não vou mais colocar o meu coração nos homens. Eu vou colocar o meu coração em Jesus. Amém. Se a gente colocar o nosso coração em Jesus, a gente vai fazer igual Pedro. Pedro estava tendo tempestade, estava tendo tormenta, o barquinho quase indo a pique. Pedro falou, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Jesus falou, estou aqui, Pedro, vem cá. E Pedro sobre as águas. Gente, isso é fantástico. Pedro andou sobre as águas. Você imagina você caminhando sobre um mar, o mar da Galileia revolto, vento, onda para cá, onda para lá, e você nem tinha onde você ir caminhando. Por quê? Porque os teus olhos estão ali, fixados em Jesus. Amém. Os teus olhos estão sempre fixados em Jesus. Aleluia. É para Ele que eu olho. Glória a Deus. Porque se eu olhar para as circunstâncias, pode ser que eu me amedronte. Pode ser que eu veja um pouco como está a realidade. E às vezes a fé, ela não é explicada pela realidade. Aleluia. A maioria das vezes a fé não é explicada pela realidade. A maioria das vezes a fé é sobrenatural. São coisas que não explicamos, mas que acontecem. Quer um exemplo? Você está com problema de diabetes.
Você vai fazer. Ontem você foi lá e fez um exame, você está com a glicose lá em cima, sua diabetes está atacada, você está tendo que tomar medicações fortíssimas para controlar tudo isso. E aí o médico fala, eu quero que na segunda-feira você venha aqui. Na segunda-feira você vai lá e você não tem mais nada. Como é que você explica isso? Fé, Deus curou. O médico olha e fala, ué, mas você trocou o sangue? Não, eu não troquei nada, Deus trocou. Fé não se explica. Tem coisas que nós conseguimos explicar, mas a maioria delas não se explica, é sobrenatural. Então, se nós olharmos para as circunstâncias, muitas vezes a gente vai ter medo, e aí a gente corre o risco de afundar. Porque Pedro andou sobre as águas, e quando ele olhou para as circunstâncias, quando ele viu o vento, quando ele viu o mar revolto, ele sentiu medo. Ele tirou o olho de Jesus. O que a Bíblia diz que aconteceu com ele? Ele afundou. Ele começou a afundar. Por quê? Porque tirou os olhos de Jesus. Gente, se a gente tirar os olhos de Jesus, corre um sério risco da gente afundar. A gente se afunda ainda mais na decepção, a gente se afunda ainda mais na frustração, a gente se afunda ainda mais na depressão, se a gente tirar os olhos de Jesus. Mas se eu continuar olhando para Jesus, as circunstâncias estão vindo, o vento está batendo, me balança, mas eu estou nem aí. Eu estou olhando para Jesus, eu estou andando assim, posso parecer igual aqueles vídeos assim, mas eu estou andando olhando para Jesus. E enquanto eu estou olhando para Jesus, eu posso andar troncho, mas eu não afundo. Aleluia. E vai chegar um momento em que as circunstâncias vão ter passado, quando eu olhar, passou. Mas eu continuo olhando para Jesus. Vocês entendem? Não há como a gente viver uma vida de fé e tentar explicar com o nosso conhecimento racional. Não há como nós tentarmos explicar ou padronizar Deus. Deus não tem padrão para agir. Deus não tem uma maneira X ou Y de agir. Ele é Deus. Ele age como Ele quiser. Aleluia. Ele faz como Ele quiser fazer. Ele é Deus. Ele tem a soberania. Ele tem a onisciência. Ele tem a onipotência. Glória a Deus. Ele sabe tudo e Ele pode tudo. Então por que eu vou ficar batendo boca com Deus? Por que eu vou ficar fazendo queda de braço com Deus? Não. Esses dias eu fiz essa oração. Eu falei, Deus, está tudo bagunçado. Está tudo bagunçado. Eu não tenho mais controle de nada. Eu não tenho mais controle de nada. Está tudo bagunçado o negócio. E socorro. Deus falou, você não tem controle de mais nada? Eu falei, Deus, tem mais nada. Então ótimo, é assim que eu quero. Eu não quero que você tenha o controle de nada, eu quero que você deixe que eu controle. Aleluia. E da mesma maneira Deus manda te dizer, não queira ter o controle da sua vida, deixe que Deus controle. Aleluia. Não queira tomar a caneta da mão de Deus, é Deus que escreve a tua história. Quando você toma a caneta da mão de Deus e você tenta escrever no livro da sua vida como que a sua vida vai ser, às vezes você escreve tudo, às vezes você erra a escrita. Aí você vai ter que borrar e vai ficar um negócio feio. Deixa Deus continuar escrevendo a história da tua vida. Deixa Deus continuar no controle. Apenas traga à memória tudo aquilo que Deus já fez por você. Se você não consegue pensar em nada de que Deus fez na sua vida, então ouça isso. Deus morreu, Jesus morreu na cruz. Já é motivo de sobra para a gente ter sempre. Jesus morreu na cruz e ressuscitou para que nós tivéssemos perdão dos pecados. Já é motivo suficiente para termos confiança em Deus. Jesus morreu lá na cruz para que eu tenha uma esperança de morar com Deus na eternidade. Já é razão suficiente para eu confiar totalmente em Deus e esperar em Deus. Mas nós queremos que Deus faça coisas aqui na terra. E Ele faz. Ele faz. Eu tenho certeza que você já tem experiências de coisas que milagrosamente aconteceram na sua vida. Ou Deus nunca te deu nenhum milagre, ou Deus nunca fez nada na sua vida. Você é totalmente ignorado por Deus. Existe alguém aqui que é totalmente ignorado por Deus, que Deus nunca fez nada? Se tiver, levanta a mão, nós vamos orar. Não existe. Não existe alguém em que Deus tenha esquecido completamente, não tenha feito nada. Então pegue essas lembranças das coisas que Deus já fez por você, para te ajudar a confiar naquelas que Ele prometeu que vai fazer. Aleluia. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança.
traga à memória aquilo que te traz esperança. Foi o que Jesus fez com eles. Olha, Jesus disse: como vocês custam para entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer todas essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele nas Escrituras. Ou seja, começando por Moisés, passando por todos os outros profetas, Jesus começou a explicar as Escrituras para eles. Jesus começou a explicar a palavra para eles. Como que você traz à memória aquilo que te traz esperança? Meu irmão, mergulha nisso aqui. Aqui não tem erro. Não importa o tamanho dela. Isso aqui é até grandona, glória a Deus. Não importa o tamanho, pode ser pequenininha de poste, mas pegue nesse livro, leia, e coma e se alimente todos os dias, meu irmão. Isso aqui tem vitamina A, vitamina B2, vitamina B12, vitamina D, tem cálcio, tem ferro, tem zinco, aqui tem tudo o que a tua alma precisa. Tem todas as vitaminas de A a Z que a tua alma precisa. Aqui tem tudo, tudo que você precisa. Se vocês quiserem levar o cara para a salinha, tem uma salinha para as crianças lá embaixo. Não quis? Aqui tem tudo aquilo que te traz esperança. Aleluia. Aqui nesse livro tem. Sabe por quê? Porque aqui você vai ler história de pessoas comuns. Aqui não conta a história de Super-Homem e Mulher Maravilha. Aqui não conta a história de Batman ou Homem de Ferro. Aqui conta a história de pessoas como eu e como você. Falhos, pessoas que tinham fraquezas, pessoas que tinham decepções, pessoas como nós. Pessoas que um dia acordava de mau humor e não queria ver ninguém. Pessoas que um dia acordava vendo flores em tudo. Pessoas comuns, como nós. Então, quando eu leio a Bíblia, eu falo: glória a Deus, há esperança. Aleluia. E eu vejo que até grandes homens de Deus se decepcionaram, como eu. Um exemplo: João Batista. Jesus dá testemunho de João Batista. Jesus diz: dos nascidos de mulher não existe nenhum maior do que João Batista. E mesmo João Batista se decepcionou. Mesmo o maior dos nascidos de mulher, o maior se decepcionou. Está na Bíblia. João Batista estava preso. E eu imagino tanta coisa que deve ter passado na cabeça de João Batista enquanto ele estava preso. Eu imagino João Batista lá: Deus, eu fui a voz do que clamou no deserto, preparei e endireitei os caminhos, batizei, anunciei o reino, não aceitei propinas, não me corrompi, falei a verdade, por ter falado a verdade eu estou aqui preso. Por anunciar a tua palavra verdadeira, eu estou aqui preso, Deus. Por que, Deus, que isso está acontecendo comigo? Está se vendo na matéria de João Batista? Eu me vejo várias vezes em que eu faço a vontade de Deus e muitas coisas ruins me acontecem. Eu falo: Deus, eu estou fazendo a tua vontade. E por que, Deus, isso está acontecendo? E aí eu vejo João Batista. E João Batista está tão assim, mas tão assim. 2 discípulos vão visitá-lo na prisão. E eu acho que João Batista abre o seu coração para eles e fala: olha, eu estou cansado, eu estou aqui preso. Eu anunciei a palavra de Deus. Eu era aquele que iria preparar o caminho para o Messias. E eu batizei esse Messias e agora eu já não sei mais. Faz o seguinte, vai lá nesse Jesus aí e pergunta se é ele. Vai lá, faz um favor para mim, eu não posso ir. Vai lá e pergunta para ele se é ele que a gente está esperando ou a gente vai ter que esperar outro. E os seus discípulos vão lá, aos pés de Jesus. Olha, João Batista está lá, triste. João Batista estava deprimido. Você não tem noção, Jesus. Eu nunca vi João Batista assim. Olha que João ele era brabo. De Batista ele só tinha um nome, mas ele era canela de fogo.
Ele está lá, Jesus, que eu nunca vi um daquele jeito. Ele mandou perguntar um negócio, está estreitando para você. É você o Messias ou a gente tem que esperar outro? Eu acho que eles perguntaram meio que com medo, achando que Jesus ia sair raios dos olhos de Jesus e que Jesus ia fulminar, né? Tipo, vai que a gente está duvidando do Messias e aí o Messias vai e, não sei, fulmina nós. Jesus deve, com um sorrisinho de canto, ria, falou: faz o seguinte, vai lá para João Batista e anuncia tudo que vocês estão vendo aqui. Anda aqui comigo um pouquinho e anuncia tudo que vocês veem para ele. Eles andaram com João, passaram o dia com Jesus, passaram o dia com Jesus, a tarde com Jesus, viram um cadinho de coisa e voltaram lá, na prisão. João, deixa eu falar. Os cegos, eles estão vendo. Aleluia, Jesus. Os mudos estão falando. Os surdos estão ouvindo. Os coxos estão andando. Os mortos estão ressuscitando. E o Evangelho está sendo anunciado aos pobres e aos pecadores. João é ele. Glória a Deus, aleluia. João Batista deve ter olhado assim e falar: pode cortar minha cabeça agora, Herodes. Pode cortar. Não estou nem aí. Corta minha cabeça. É ele é o Messias. Corta, não tô nem aí. Me mata, me espedaça, mas pode cortar. Faz o que você quiser comigo, eu não estou mais nem aí. Ele é o Messias. Aleluia. Ele é Jesus. E eu cumpri a minha missão. Então, nada mais importa. João Batista, o grande João Batista, precisou ser injetado de alegria. E quando ele teve esse up, falou: olha, quer saber, Herodes? Corta, faz o que você quiser. Quer cortar minha cabeça? Está aqui, corta, vai lá. Nada mais importa. O que importa é que Jesus é o Messias. E que mesmo que eu morra aqui nessa terra, tem um lugar preparado para mim lá na eternidade. Com você também, cristão, você pode morrer aqui nessa terra, mas tem um lugar preparado para você lá na eternidade. A nossa verdadeira pátria não é aqui. O teu passaporte não é terrestre, você é um ET. Você é um extraterrestre. Você não é dessa terra. Nós não somos dessa terra. A nossa verdadeira pátria é celestial. Aleluia. A gente está aqui só cumprindo tabela, mas o jeito que a gente vive aqui determina para onde nós vamos. Então trata de vigiar do jeito que você vive aqui. Mas não se apegue a essas coisas, que tem gente que fica orando: Jesus, não volta hoje não. Não volta não, Jesus, que eu não consegui meu emprego, não consegui minha casa, eu não comprei minha casa. Não comprou? Você tem uma mansão na cima. Aleluia. Isso é que a gente passa o dia inteiro correndo e suando para conquistar o tal do dinheiro, do ouro e da prata. Isso é asfalto lá em cima. Isso é asfalto. A Bíblia diz em Apocalipse que as ruas eram de ouro. E a gente correndo atrás do ouro. Não, Jesus. A gente correndo atrás dessas coisas aqui. Isso lá é asfalto, é para pisar em cima. Imagina você andando em cima de rua de ouro. Boa. Quando você lê, isso traz à memória aquilo que te dá esperança. Você vê que desafios são grandes na sua vida. Você está passando por grandes desafios. Lê a história de Moisés. A circunstância é insurmontável, eu não consigo passar por ela. Leia Moisés em frente ao Mar Vermelho. Atrás de Moisés, um exército tinindo, doido para meter espada em todo mundo. O exército dos egípcios, vindo atrás deles com força para matar todo mundo. Na frente do mar, não tem barco, um monte de criança, um monte de mulher, um monte de coisa que saíram de lá do Egito com um homem, então com um monte de bagagem e nenhum barquinho para ajudar eles a atravessar. Imagina, atrás é morte, para frente é morte lenta. E aí? Deus fala: Moisés, para de orar, Moisés. Tem coisa que não precisa orar, não. Já está na tua mão, Moisés. Levanta esse cajado aí. Toca nesse mar, Moisés. Vai embora, Moisés. Anda, Moisés. Aleluia. Está com desafios grandes? Faz igual Moisés. Anda, já está na tua mão, meu irmão. Deus já colocou sobre você a autoridade. Deus já colocou sobre você o Espírito Santo. Já está na tua mão. Levanta para frente desse mar. Faz ele abrir.
Glória a Deus. E se o mar não abrir, faz igual Pedro, vai por cima. Aleluia. Mas não para não, irmão. Tem coisa que a gente não precisa orar não. Tem coisa que Deus já deu pra gente. Autoridade para poder fazer. Então, marcha. Moisés, por que você está clamando? Marcha. Você está cheio de preocupação, irmão? Ai Deus, meu trabalho está igual eu, vocês. Ai Deus, como é que eu vou? Onde que eu vou morar? Deus, como que eu vou? Está cheio de dificuldade sem saber? Leia a história do povo de Israel no deserto. Aí você vai ver o que é dificuldade. Não tinha shopping center, não tinha supermercado, não tinha açougue. Onde é que esse povo ia comprar comida no meio do deserto? Não tinha boutique para comprar roupa. Onde é que eles iam comprar roupa no meio do deserto? O tempo que eles andaram lá. E Deus, ó, não deixou faltar nada. Aleluia. Nem as sandálias se envelheceram. Você imagina sandália crescendo com o pé? É interessante esses negócios que Deus faz, né? Porque assim, às vezes a criança saiu pequena do Egito, né? E está lá com uma sandália número 32, 33. Mas sabe como o pé dessas criancinhas cresce? E você imagina um 33, depois vira 44. A sandália cresceu junto com o pé. A roupa cresceu junto. Deus foi padeiro, Deus mandou pão para eles comerem, Deus mandou maná. Deus foi açougueiro, eles enjoaram o pão de Deus. Fala, Deus, o senhor está errando na mão, o senhor já queimou 2 vezes esse pão. Está muito salgado, Deus, a gente quer carne. Então tá, Deus mandou carne. Deus foi chofagem, Deus de noite sei que faz um frio, Deus, coluna de fogo de noite. Deus está quente pra caramba aqui no deserto durante o dia. Deus foi ar-condicionado, nuvem em cima do povo. Deus foi tudo para eles. Então você está sentindo dificuldades? Leia essa história, vai te dar força. Você se sentiu traído, você se sentiu ferido, até mesmo por entes que você amava? Leia a história de José no Egito. José foi traído pelos próprios irmãos. José foi vendido como escravo, só ele era motivo de sobra para José sentar no chão e chorar a tampa. Os meus próprios irmãos me venderam como escravo. E a minha Bíblia diz que José perdoou a todos eles. Aleluia. Ao ponto de falar, olha, vocês me mandaram para cá, mas não foram vocês. Foi Deus que permitiu que isso acontecesse, para que hoje nós estivéssemos aqui sãos e salvos. Porque se vocês não me vendessem para lá, eu não estaria aqui no Egito, todo mundo tinha morrido de fome. Deus ia mandar fome sobre a terra. Então alguma coisa aconteceu com você, relaxa. Deus está no propósito. Deus está no Aleluia. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Ore, jejum, medite dia e noite, se for preciso, na Bíblia, porque ela vai te ajudar a te fortalecer, ela vai te ajudar a recuperar o norte, porque às vezes quando estamos decepcionados, como eu disse no início, ficamos cegos, endurecemos o coração, e um cego não consegue enxergar muita coisa. Mas se você começa a renovar o seu coração, à medida que você vai lendo, como Jesus foi explicando para eles, desde Moisés, passando por todos os profetas, quando eles chegaram em casa, que Jesus foi partir o pão, eles reconheceram que era Jesus. Na hora que eles reconheceram quem era Jesus, Jesus falou, cumpri minha missão, desapareceu diante deles. Como que eles reconheceram quem era Jesus? Porque Jesus começou a trazer à memória deles tudo aquilo que tinha que acontecer. Tudo aquilo que iria acontecer com o Messias. Todas as promessas de Deus. Para nós, comece a lembrar, comece a pensar em todas as promessas que Deus tem para a sua vida. Você não caiu nessa terra por acaso, você não caiu de paraquedas aqui. Aleluia. Você existe porque Deus te criou, e quando Ele cria alguma coisa, Ele tem sempre um propósito. Deus ele tem sempre um plano. Deus não trabalha por trabalhar. Às vezes nós oramos só por orar, às vezes nós vamos à igreja só por ir, mas Deus nunca vai agir só por agir. Deus age com propósito.
Deus age tendo sempre algo em mente. Quando Ele nos criou, Ele tinha em mente. Cada um de nós, quando nós fomos criados, mesmo no ventre das nossas mães, Deus já tinha um plano. Ele está sendo gerado ali naquele ventre. Aquele ali vai ser meu. Esse aqui ele vai ser um grande homem. Esse aqui eu vou derramar o Espírito Santo sobre ele. Esse eu vou usar com dom de cura. Esse eu vou usar a operação da palavra. Esse eu operação da palavra. Deus tem um plano para cada um de nós. Aleluia. Entenda qual é a tua parte nesse plano e vá em frente. Ficou decepcionado? Usa essas ferramentas que Deus te deu hoje. Não confie nos homens, confie em Deus. Não queira que Deus faça da maneira como você quer que Ele faça. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus agir como Ele quiser. E sempre traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Lembre-se de tudo que Deus já prometeu para você. Lembre-se de tudo aquilo que Deus já fez por você, começando lá na cruz do Calvário até os dias de hoje. Amém? Fica de pé. Sabe, irmãos, Deus Ele não age à toa. Deus, quando Ele dá algo, é para a gente usar, e usar a terra, e usar com vontade. Deus Ele te trouxe aqui, Ele deu essa palavra, porque Ele sabe do que há no coração de cada um. Aleluia. Eu queria que viesse aqui à frente, você, que ainda sofre com algum tipo de decepção. Aleluia. Não que já sofreu com decepção, mas que ainda sofre. Porque existem coisas que a gente precisa resolver aqui dentro, para começar a funcionar aqui fora. Eu queria que você viesse aqui na frente. Nós vamos orar. Aleluia. Porque eu acredito que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Aleluia. E a oração de uma igreja muito pode promover o coração de Deus. Sabe, as mudanças externas só acontecem quando a gente recebe uma mudança interna. Eu posso passar a tarde inteira pregando sobre coisas que vão tentar animar a tua fé. Posso passar a tarde inteira te falando de milagres, de sinais, de prodígios. Mas se você não resolver aqui dentro de você, nada fora vai funcionar. Você precisa resolver com você. Aproveita esse momento agora que nós vamos orar. É você e Deus. E Deus vai falar com você. Aleluia. Deus vai falar com você. Deus tem uma palavra para você. Aleluia. Peça a Ele. Peça que Ele vai falar. Senhor Deus, nós te glorificamos, Pai. Senhor Deus, nós te exaltamos, Senhor, porque o Senhor é santo, o Senhor é puro. Deus, não há nada, Senhor Jesus, por acaso. Não existem acasos, Senhor Jesus. Não existem, Senhor Jesus, meras coincidências, Pai. Não existe, Senhor Jesus, um acaso. Existe o teu propósito, Senhor, e eu creio no teu propósito, Senhor. Deus, cada pessoa que aqui está, Senhor Jesus, cada um que veio aqui na frente, Senhor, precisa de algo que é só o Senhor que pode dar. Homem nenhum aqui na terra, Senhor Jesus, pode entregar aquilo que eles estão buscando, Senhor. Homem nenhum aqui na terra pode entregar, Senhor Jesus, aquilo que eles querem. Só das tuas mãos eles podem receber, Senhor. Deus, essa cura que eles tanto precisam, Senhor Jesus. Deus, esse agir que o Senhor tanto tem para cada um deles, ó Pai. Isso que eles tanto esperam, esse toque do Senhor, ó Pai. Esse encontro contigo, Senhor Jesus. Esse cheio do Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, esse momento que eles esperam, Senhor, onde o Senhor simplesmente entrará e mudará a vida deles, mudará a história deles, ó Pai. É isso que eles vieram buscar nessa manhã. Então é isso que o Senhor dá para eles, Pai. Dê para cada um deles, ó Pai, isso que eles estão clamando e pedindo, Pai, para cura, Senhor. Cura, Senhor Jesus, seus corações, Pai. Cura, Senhor Jesus, suas almas. Tira, Pai, arranca fora. Arranca essa decepção, Senhor Jesus. Arranca essa decepção em cada um deles, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos que o Senhor pode todas as coisas. Nada é impossível a Ti, Senhor. Tudo é possível ao que crê. Nós cremos, ó Pai. Nós cremos, ó Deus. Nós cremos, Senhor Jesus. Nós cremos, Deus, que o Senhor pode todas as coisas.
Nós cremos, Deus. Cremos no Teu poder, Senhor Jesus. Nós cremos que o Senhor pode fazer todas as coisas, Pai. Nós cremos, Deus, que o Senhor está agindo na vida de cada um deles agora, Pai. Nós cremos com todo o nosso